Boa noite, minha gente amiga, minha gente querida, muito boa noite. Começamos as nossas leituras de hoje com o livro 12 Passos Rumo à Paz Interior, escrito pela Peregrina da Paz. Se o que faço atrai críticas sobre mim, eu as recebo de cabeça erguida. Se, ao contrário, o que eu faço provoca louvores, transfiro diretamente a Deus, porque sou apenas o pequenino instrumento através do qual Ele realiza a sua obra. Somos todos, né? No Livro dos Espíritos, ainda falando sobre os animais e o homem e o ser humano, pergunta: pode-se dizer que os animais só agem por instinto? Ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas se vê que muitos agem denotando acentuada vontade. É que eles têm inteligência, embora limitada. E Kardec faz uma nota aqui. Não se pode negar que, além de possuírem o instinto, alguns animais praticam os atos combinados que denunciam vontade de agir em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Assim, há neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a conservação própria. Porém, nada criam nem melhora alguma realizam. Qualquer que seja a arte com que executem seus trabalhos, fazem hoje o que faziam antigamente, outrora, e o fazem nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. A cria separada de sua espécie não deixa por isso de construir o seu ninho de perfeita conformidade com seus maiores, sem que tenha recebido nenhum ensino. O desenvolvimento intelectual de alguns que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar acanhados limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, porque não há progresso aí que lhe seja próprio. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual, visto que entregue a si mesmo não tarda que o animal volte a se encerrar nos limites que a natureza lhe traçou. Bom, acho que muita gente iria discordar dessas afirmações aqui. Hoje em dia, os animais são tidos por algumas pessoas como muito mais inteligentes do que muitos homens, mas não vamos entrar nesses pormenores. O animal tem o seu instinto naturalmente, mas ele tem emoção, e eu acho que é mais do que inteligência, ele tem a necessidade de atenção, de carinho. A gente vê isso principalmente nos animais domésticos. Não estamos falando aqui de animais da natureza, né? Então, eu acho que esses animais já têm esse começo de inteligência já um pouco mais intenso, mais evoluído do que os animais que vivem na natureza somente. Posso estar errada, mas é isso.
Vamos passar então para o Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre as preces espíritas em relação às reuniões espíritas. E ele cita aqui Mateus capítulo 18, versículo 20, onde Jesus disse: onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, com elas eu estarei. Estar reunidos em nome de Jesus, 2, 3 ou mais pessoas, não quer dizer que basta que se achem materialmente juntas. É preciso que estejam também espiritualmente em comunhão de intenções e de ideias para o bem. Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam, se encontrarão na Assembleia. O Espiritismo nos faz compreender como os espíritos podem se achar entre nós. Comparecem com seu corpo fluídico ou espiritual e sob aparência que nos levaria a reconhecê-los se se tornassem visíveis. Quanto mais elevados são na hierarquia espiritual, tanto maior é neles o poder de irradiação. Assim, eles possuem o dom da ubiquidade e podem estar simultaneamente em muitos lugares, bastando para isso que enviem a cada lugar um raio de suas mentes. Dizendo as palavras acima transcritas, Jesus quis revelar o efeito da união e da fraternidade. O que o atrai não é o maior ou o menor número de pessoas que se reúnam, pois em vez de 2 ou 3, ele poderia ter dito 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que as anime reciprocamente equivalem. Ora, para isso, basta que sejam 2. Contudo, se essas 2 pessoas oram, cada uma do seu lado, embora dirijam-se ambas a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos, sobretudo se ali não estão sob o influxo de um sentimento de benevolência mútua. Se eles se olham com prevenção, com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos não se conjugam em um impulso de simpatia comum. Elas se repelem. Nesse caso, não estão unidas em nome de Jesus, que não passaria de um pretexto para a reunião, não tendo Jesus como verdadeiro motivo. Isso não significa que Jesus se mostre surdo ao que lhe diga uma única pessoa. E se ele não disse, atenderei a todo aquele que me chamar, é que, antes de tudo, ele exige o amor ao próximo. E desse amor, mais provas podem se dar quando são muitos os que exoram, com exclusão de todo sentimento pessoal e não apenas um. Segue-se que se numa assembleia numerosa somente 2 ou 3 pessoas se unem de coração pelo sentimento da caridade verdadeira, enquanto as outras se isolam e se concentram em pensamentos egoísticos ou mundanos, Jesus estará com as primeiras e não com as outras. Então, o que constitui a reunião em nome de Jesus não é a simultaneidade das palavras, dos cânticos, dos atos exteriores, mas a comunhão de pensamentos de acordo com o espírito de caridade que Jesus personifica. Esse é o caráter que devem se revestir as reuniões sérias, aquelas em que sinceramente se deseja o concurso dos bons espíritos. É isso o que faz a intenção da reunião, é estarem todos vibrando no mesmo propósito, na mesma intenção. Eu aqui faço essa reunião sozinha
mas não me considero sozinha. Não tem mais, não sou 2 ou 3 pessoas, sou apenas uma, mas eu tenho certeza que junto comigo estão todos os espíritos amigos, e aí já me sinto em 2 ou 3 pessoas. E quando me ligo com aqueles que me assistem, que não é ao mesmo tempo, porque isso é uma gravação, a gente consegue formar um grupo bem maior. E assim é. Vamos então terminar essas leituras com a trovinha de Casimiro Cunha, do livro Trovas do Mais Além, psicografado por Chico Xavier, Anotações da Vida. Verifica o que semeias, toda colheita é segura. Aquilo que procuramos vem sempre à nossa procura. Para iniciar a nossa prece, vamos ler a poesia de Alta de Souza, no livro Correio Fraterno, psicografado por Chico Xavier, no livro da alma. Se tens fé, não te aflige a noite escura. Ao coração que a lágrima domina, ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz risonha e pura. Alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas da miséria e ruína acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos, sob a carícia de celestes braços, receberás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara e regenera, e envolvendo-te em santa primavera, o Mestre amado seguirá contigo. Sentimos como somos abençoados, Senhor. Nesses sofrimentos, nessas dificuldades que a vida nos traz, amargas, difíceis, mas que conseguimos superar, que nos faz conhecer melhor a nós mesmos, que nos desenvolve o amor pelo nosso irmão, pelos nossos próximos, mais próximos. Que nos ensina a conviver, a amar, a nos libertarmos de todas as aparências, de todas as dificuldades que o nosso orgulho, o nosso egoísmo nos traz. E assim vamos nos libertando, nos desamarrando dessas emoções, desses sentimentos mesquinhos, e vamos conseguindo olhar o nosso irmão que sofre muito mais do que nós, com mais compaixão, com mais generosidade, com mais carinho, com mais amor. E nesse mundo, nesse tempo de agora, com tantas dificuldades correndo por todos os lados, ajuda-nos, Senhor, a contribuir para o bem-estar de todos.
ajuda-nos que em nossa compaixão, em nosso amor, possamos ter a palavra certa para ajudar os nossos irmãos, ter a ação necessária para levarmos a eles um pouco de conforto, de paz, de tranquilidade. Que as nossas vibrações, Senhor, sejam puras de amor, para que possam levar a todos os nossos irmãos neste mundo o amor fraterno, a fé, a esperança, que lhes deem forças para ultrapassar todas as intempéries e que possam também se juntar a nós em nossas vibrações, se sintonizando com todos aqueles que vibram, que oram, que ajudam a todos neste mundo. Que possamos, com a nossa força vibratória, com a nossa fé, pacificar todo o mundo. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de nos desenvolvermos, de crescermos e de ajudarmos toda a humanidade, começando por nós mesmos, pelo nosso crescimento e pelo desenvolvimento do nosso amor. Obrigada, meu Deus, que assim seja.